Boa noite, moçada. Mais uma aula de gramática. Hoje o conteúdo é bem simples, aposto e vocativo. A gente vem para trazer as suas especificidades, né? E para que vocês passem a usá-los de maneira adequada em suas dissertações, em seus discursos. Bora começar? Bem, o vocativo. O que é o vocativo? Pense na palavra invocar, né? Pense no verbo invocar, quando você chama por alguém. Normalmente numa conversa, né, num diálogo, numa interação, você, nessa troca comunicativa, você chama a atenção da segunda pessoa, que é com quem você fala, para que ela preste atenção no seu discurso, certo? Nesse chamado, esse chamado especificamente na gramática, nós nomeamos de vocativo. Então, ó, de acordo aqui com o que eu coloquei para você, é um termo que ele não possui relação sintática com os outros elementos da frase, tá? Então, ele não está ligado ao sujeito, tampouco ao predicado. Então, é só um apêndice, é só você sai pela tangente para você chamar aquele com quem você conversa, certo? Ele sempre vem separado por vírgula, porque observe, na fala, você faz uma pausa de maneira instintiva. Então, ó, mãe, preciso recolher as roupas. Fernando, fecha a casa. Natália, busca um copo de água para mim, por gentileza. Então, toda vez que você usa o vocativo na fala, você faz essa pausa, certo? Agora, para que isso fique bem marcado e para que o leitor não confunda o vocativo com o sujeito, numa obra escrita, você precisa colocar a vírgula, certo? Aí não vai ter ambiguidade, aí não vai ter problema de interpretação, você vai saber que aquele elemento isolado da frase, não relacionado com nenhum termo da frase, é o vocativo, certo? Ó, eu trouxe aqui alguns exemplos. O vocativo, ele pode ficar situado em qualquer parte da frase, no começo, né, no meio, intercalado da frase e no final, não tem problema nenhum. Então, olha lá, rapaziada, estude com atenção. Gostaria, meninos, que me ajudassem. Calma, gente. Então, vejam que em todos os exemplos, o vocativo veio separado por meio da vírgula, certo? E aí eu peguei aí o nosso maravilhoso Armandinho, com toda a sua inocência e pureza e bondade, e olha o que ele usa, né, no último quadradinho, um vocativo. Ó, para mim o melhor amigo do ser humano é o sapo, mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. O que um sapo faz por você? Eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. Olha que belezinha. Né? Além de nos ensinar gramática, também dá um exemplo de vida, né? De amizade, sem interesses. Perfeito. Agora, o aposto. O que diferencia o aposto de um vocativo? Tudo, gente, não tem nada a ver o aposto do vocativo. O vocativo, como a gente já bem entendeu, é um chamado, né? Tanto na interlocução oral, né, ao vivo, quanto naquela grafocêntrica que você escreve. O aposto não. Ele é um termo acessório da sua oração, né, da sua frase. Ele está sintaticamente relacionado a um termo anterior, né, que normalmente é um substantivo ou um pronome substantivo. E qual a utilidade do aposto? Ele pode explicar esse termo a quem ele está relacionado, esclarecer, desenvolver esse termo para que alguém leigo entenda, né, o seu valor semântico, as suas especificidades. Você pode detalhar, enumerar, especificar e até mesmo resumir, tá? Esse termo, que normalmente, como eu disse, trata-se de um substantivo ou de um pronome que está no lugar de um substantivo, ok? O aposto permite o enriquecimento textual. Essa é a sacada. Então, você torna o seu texto mais completo ao colocar o aposto. Normalmente vem separado por vírgula, 2 pontos ou travessão. Mas, quando você usa o aposto resumidor, ele não aparece sempre assim, tá bom? Vamos ver os exemplos. Ó, Luís de Camões, importante poeta português, escreveu poemas sobre os descobrimentos portugueses. Veja, o que está em vermelho é o meu aposto. Qual que é a função desse aposto? Explicar quem que é Luís de Camões, que foi o substantivo próprio que eu coloquei anteriormente ao aposto, certo? Já viajei por vários países. Aí agora eu vou enumerar. Olha os 2 pontos.
os 2 pontos: Brasil, Argentina, Peru, Equador e Paraguai, certo? Então, o aposto aí tem valor enumerativo. Apenas tem um único objetivo de vida, que sejamos felizes. Vejam, nesse caso, o meu aposto vem em formato de oração. Então, lá para frente, a gente vai ver que isso aí vai ser uma oração subordinada substantiva apositiva. Por quê? Porque ele foi iniciado por uma conjunção e dentro dele há um verbo, certo? Mas veja que é uma explicação de qual é o objetivo de vida que essa pessoa tem. Tá? Desse termo anterior, dessa expressão anterior. A criança, um pequeno general, mandava na mãe e no pai. Então, estou fazendo uma comparação. Quando eu defino quem é essa criança, eu faço essa definição por meio de uma comparação, ok? Prosperidade, segurança e alegria. Isso é o que quero para a minha família. Vejam, o aposto aqui é o isso. Lembra que eu falei no slide anterior que nem sempre ele vai vir totalmente separado? Aqui ele veio com vírgula no seu início, mas ele não vem com vírgula no final, certo? Olha o primeiro exemplo, o aposto está entre vírgulas, tanto no seu início quanto no seu final. Agora, quando o aposto ele é resumidor, não, você tem uma vírgula só no início. No final, não. Por quê? Porque ele acaba sendo um termo integrante da outra oração. Nesse caso aí, ele está funcionando como um sujeito, tá bom? E eu não posso separar o sujeito do seu verbo, ok? Excelente, moçada. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula de hoje. Grande abraço, até a próxima.